Boa tarde, né? Deixa eu ver a hora. 12h30. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, aos demais membros da mesa, na pessoa da deputada Paula Belmonte. Agradecer pelo convite para o Comitê de Bacia vir aqui a esta CPI para trazer a sua visão do assunto, né? E eu vou começar também me apresentando, né? Eu sou bióloga, doutora em ecologia, servidora aposentada do Distrito Federal, onde eu trabalhei no planejamento e implantação do Jardim Botânico de Brasília. Depois, em 2004, eu retornei para a Secretaria de Agricultura, que é o meu órgão de origem, onde me aposentei em 2014. E em 2016, eu fui para a DASA, onde permaneci por 5 anos, até 2021. E foi lá na DASA que eu tive meu contato com os comitês de bacia, porque eu assumi um cargo de coordenadora de agência de bacias hidrográficas, que dava o suporte de secretaria executiva para os 3 comitês de bacia do Distrito Federal. Depois que eu me aposentei, eu fui para a sociedade civil, estou na Aliança Tropical de Pesquisa da Água, de onde eu cheguei ao Comitê de Bacia e fui eleita presidente em 2023 e reeleita agora em julho para mais 2 anos de presidência. Então, com isso, eu vou trazer um pouquinho um roteiro do que eu vou falar, né? Fazer uma contextualização, trazer um pouco das políticas de recurso hídrico, apresentar o sistema de gerenciamento, falar do Comitê de Bacia, dos instrumentos de gestão, especialmente a situação da implementação desse instrumento aqui no DF, e depois eu vou tratar mais do Melchior, e, no final, eu vou fazer as propostas que um grupo de trabalho criado dentro da Câmara Técnica do Comitê está fazendo para a Bacia do Melchior e que constará na resposta ao ofício que essa CPI encaminhou para o Comitê, pedindo informações sobre a Bacia do Melchior, né? Então, falando um pouquinho das políticas, da política nacional e a política distrital das águas, a gente pegou aí logo no artigo 1º e o artigo 2º das 2 políticas, né, só para destacar alguns pontos, né, que a água é um bem de domínio público, é recurso natural limitado e dotado de valor econômico, tem um uso prioritário, que é o abastecimento, o consumo humano, né, a dessalinização de animais. A gestão da água tem que proporcionar os usos múltiplos, o uso múltiplo das águas, né? A unidade territorial de planejamento e implementação da política é a bacia hidrográfica, e a gestão tem que ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. E aí a gente tem o sistema, né, que a gente tenta entender o que é tudo isso aí. Então, o Sistema Nacional e o Distrital de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ele é formado, né, por aqueles órgãos que estão lá em cima, né, o Conselho, os órgãos de governo, o órgão regulador gestor, o Parlamento das Águas, que são os comitês de bacias, e o ente executivo. Esse sistema ele tem atuação nacional, a gente sabe do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Hoje, a agenda de água está no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, já esteve no MMA, mas hoje está no MDR, né? E esse ministério também cedia a Agência Nacional de Águas, que é o órgão gestor, e o Ministério também faz a Secretaria Executiva do Conselho, né? No nível estadual e distrital, a gente vai ter os conselhos estaduais de recursos hídricos e o distrital de recurso hídrico. Do governo, aqui a gente tem a SEMA, com a presidência do sistema, né? E o órgão gestor, a DASA, e os comitês de bacias distritais, né? Que são 3. A agência de bacia é uma figura que está na política, mas que, até hoje, ela não foi implementada em nenhum lugar do Brasil. Em vez da agência de bacia ou agência de água, o que tem sido feito é a contratação de entidades delegatárias para exercer o papel de agência de bacias. Isso tem uma lógica porque ela fica mais ou menos independente da estrutura do governo, e isso agiliza a execução de alguns processos, né?
A agência de bacia ela só passa a existir quando a gente tem um dos instrumentos de gestão da política, que é a cobrança, implementada. Por quê? A lei define um percentual desse valor arrecadado com a cobrança como o valor que vai custear a agência de bacia ou a entidade delegatária. Em nível federal, esse valor é 7,5% do arrecadado, aqui no DF é 10%. E a gente tem, hoje, a cobrança ainda sendo implementada, e eu acredito que desse ano para o próximo ano nós já vamos falar de contratação de entidade delegatária para dar apoio aos comitês de bacia. Hoje, esse apoio é dado pelo órgão gestor, também conforme a Lei 2725, que é a nossa política distrital das águas, né? E a outra coisa que eu destaco é que o outro nível de gestão é a bacia hidrográfica, que é onde está a atuação dos comitês de bacias, né? Falando um pouco mais do comitê, então a gente tem o Parlamento das Águas, que é o comitê, que é formado pelo poder público, a sociedade civil e os usuários. E tem suas competências definidas também, e a principal delas é receber, né, os conflitos, arbitrar conflitos, mediar conflitos, definir os mecanismos da cobrança, também fazer proposta do enquadramento, né? E a gente fala no comitê de bacia, que está ali representado naquela mesa, onde você tem várias pessoas sentadas em volta da mesa, aquela mesa seria uma bacia hidrográfica, e cada pessoa daquela pode ser um representante de um daqueles setores ali. E todos ali vão conversar sobre os temas e empreendimentos que ocorrem na bacia. E, às vezes, a discussão, vamos dizer assim, é difícil, né? Por exemplo, em bacias críticas, a gente tem muito conflito, por exemplo, abastecimento com irrigação, aí a gente precisa mediar para chegar no meio termo, onde ninguém saia muito feliz, nem ninguém saia muito triste. Você tem que construir um consenso que agrade e desagrade mais ou menos igualmente a todo mundo, né? Então, essa é mais ou menos o mecanismo, né, de trabalho do Comitê de Bacia. Ainda na política, a gente vai ter os instrumentos de gestão. Como é que você vai fazer essa gestão da água? Então, do lado esquerdo, a gente tem esse esquema aí, que está mais ligado à política nacional. E, do lado direito, um acréscimozinho, que é mais um instrumento que a nossa política distrital traz. Então, quais são esses instrumentos? O Plano de Recursos Hídricos, que é o documento básico que traz todo o diagnóstico, todo o prognóstico da bacia. Ele traz também um plano de ação, o que precisa fazer na bacia hidrográfica para melhorar as condições da bacia, e um manual operativo, que seria assim uma proposta de monitoramento da implementação do plano de ação, né? Esse plano, ele observa que as setinhas vão e vêm em todos os outros instrumentos, então elas se retroalimentam ali, né? Então a gente tem, por exemplo, a outorga. Para você ter a outorga, ou seja, a concessão do direito de uso da água, você precisa conhecer as curvas, né, de referência dos rios. Para você fazer a outorga, você precisa conhecer o balanço hídrico, para saber se tem água suficiente para você conceder. Então, tem uma conversa direta ali da outorga com o plano, com o sistema de informações, com o enquadramento e a cobrança. Então, esses 5 instrumentos aí, eles são todos interligados. Aqui no DF, a nossa lei criou mais um instrumento, que é o Fundo de Recursos Hídricos. Esse fundo, ele está, até hoje, depois de 24 anos, vamos assim dizer, apenas no texto da lei. Nunca houve nenhuma iniciativa do governo em fazer a discussão, propor um projeto de lei a essa casa para criar e regulamentar esse fundo. Então, isso ainda é uma deficiência, porque a gente entende que esse fundo poderia ser uma opção de fonte de recursos para serem empregados na melhoria das bacias hidrográficas do Distrito Federal. Bom, voltando para o Distrito Federal, aí a gente mostra a área dos comitês de bacia. Hoje a gente tem 3 comitês de bacia. A leste, o Comitê de Bacia do Preto, ao norte, em verde, no verde maior, os afluentes do Rio Maranhão, e o verdinho lá mais escuro, que é o Córrego Bandeirinha, afluente do Rio Paranã. Então, essas duas áreas aí hoje estão
formando o Comitê de Bacia dos Afluentes do Rio Maranhão e Rio Paraná no DF, e contribui para a bacia Tocantins-Araguaia. O preto vai para o São Francisco. E essa grande mancha rosa, que é a bacia do Paranaíba, no DF, né, que compreende 5 subbacias, que estão lá, né, São Marcos, São Bartolomeu, Paranoá, Corumbá e Descoberto. Né? Essa área corresponde a 64% do território do DF, abriga 34 das 35 regiões administrativas integralmente ou parcialmente. Né? Ela também tem os 3 principais reservatórios de abastecimento. É uma bacia que tem conflitos de abastecimento com irrigação, diluição de efluentes com outros usos não consultivos. E aqui do lado, olha, algumas coisas que acontecem na bacia. Na área urbana, geração de energia, tratamento de esgoto, agricultura, aterro sanitário, navegação, drenagem, tudo isso está acontecendo dentro da bacia do Paranaíba DF. Né? Com relação aos instrumentos de gestão, esse quadro mostra a situação desses instrumentos aqui no DF. Então, a gente tem, por exemplo, o Plano de Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos. A gente tem aqui no DF, né, recentemente, o Plano Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos em revisão. A gente tem, no federal, no Paranaíba Interestadual, também está em revisão, e é bom a gente falar isso, porque esses documentos têm que estar trabalhando em sintonia. Né? Além disso, as bacias distritais, a gente já tem plano no Paranaíba DF, e na região do Preto e do Maranhão e Paraná, a gente só tem o diagnóstico que veio com a elaboração da revisão do plano de integrado de recursos hídricos em curso. Né? Com relação ao enquadramento, o Paranaíba Federal está, nesse momento, fazendo a revisão. Eles já fizeram reuniões aqui no DF, onde a gente discutiu o enquadramento. E no DF, a gente já tem a Resolução 2 do Conselho de Recursos Hídricos, estabelecendo o enquadramento a ser atingido em 2030. Né? E, atualmente, tem um grupo de trabalho criado dentro da Câmara Técnica para revisar o enquadramento já para 2030. O que a gente espera nessa revisão? Que a gente consiga trabalhar as metas intermediárias, que até hoje a gente não trabalhou isso. E essas metas intermediárias, como o professor Códia mencionou, a gente estabelece ações, tempo e fonte de recursos para você aplicar, para você chegar naquela condição, mirando um horizonte maior, né, mas que paulatinamente você vai cumprindo em intervalos de tempo menores. Né? Seriam essas metas intermediárias. A outorga está implementada, a cobrança na área federal está implementada. Hoje, o principal contribuinte com o pagamento de recurso é a CAESB, que paga lá para o Comitê Federal. Esses recursos, 60% deles retornam para o DF, e nós vamos ver que uma parte já foi destinada para investimento na Bacia do Melchior. Né? E aqui no DF a gente está em implementação. Este ano já foi aprovada essa cobrança em 2019 pelo comitê, em 2020 o Conselho aprovou, mas a implementação ficou parada até dezembro do ano passado, quando foi feita uma resolução para definir critérios gerais, diretrizes gerais da cobrança, e este ano a DASA implementou. Então, nós estamos na fase de arrecadação, que vai finalizar em novembro, e o ano que vem, possivelmente, nós já teremos um recurso em caixa para aplicar nas bacias hidrográficas do Distrito Federal. Né? E o sistema de informação de recursos está implementado. O problema do sistema é que a gente tem, eu entendo assim, são dados públicos, são dados que são obtidos, contratados com recursos públicos e que, portanto, eu entendo que deveriam ser públicos, mas a gente não sempre consegue acessar esses dados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, que além de disponibilizar bem esses dados, é a questão de integrar essas bases de dados, porque são ferramentas de gestão importantes. Né? E o último instrumento, o Fundo de Recursos Hídricos, como eu falei, a gente ainda depende de uma lei específica, criando e regulamentando esse fundo para que a gente possa contar com mais esse instrumento para fazer a gestão de recursos hídricos no DF. Falando de enquadramento, né, o deputado Riolando até falou da questão dos tipos de usos que cada classe pode ter.
Então, esse quadro aí é o quadro que sintetiza o enquadramento, né, conforme as resoluções que estabeleceram, a resolução CONAMA, as CONAMAs, principalmente a 357. Então, a gente vê aí as 4 classes e a classe especial. A classe especial, a água de melhor qualidade, que está dentro das unidades de conservação, né? E, a partir daí, alguns usos, a partir daí, do 1 até o 4, a gente vai passando de usos nobres para usos menos nobres, até chegar na classe 4, onde você praticamente tem a navegação e a questão paisagística, né? E diluição de efluente, que é o fator que leva o rio a perder a qualidade e chegar nesse nível. Eu posso só fazer uma intervenção Por em relação favor. a isso? Porque, para mim, assim, eu já ouvi, não formalmente, ninguém tem coragem de falar isso aqui formalmente, mas, para mim, é muito doloroso quando eu ouço algumas autoridades, ou até próprios técnicos, falando o seguinte: olha, deputada, a gente tem que ter algum rio para esses descartes. E falam do sacrifício ambiental. É forte isso. Forte. A gente tem um rio, na realidade, Brasília tem 2, né, que é na Ponte Alta e aqui no Rio Melchior, falando a respeito desse sacrifício ambiental. A DASA trouxe essa notícia que vocês estavam conversando a respeito da mudança da classificação, mas isso é possível nessa situação de que nós estamos falando da estação de tratamento, que entrega 40% do valor do tratamento deslocado lá. Eu estava conversando agora até com o deputado Iolando, uma possibilidade de nós trazermos a questão do saneamento básico ali para aquela região, porque tem essa joga desses efluentes difusamente, né, ali naquela região, que pode, sim, contaminar o lençol freático, a minha compreensão nesse sentido. E tem também a questão do chorume, que é algo que nos preocupa muito. Como que você vê a possibilidade dessa mudança? E eu não digo 3, não, eu digo 2. Realmente é muito difícil a gente assumir essa questão do sacrifício ambiental, escolher uma área para ser o esgoto da cidade, vamos assim dizer, né, da área urbana, é difícil. E principalmente na capital do país, umas condições geográficas bem específicas, né? A gente assumir que a gente tem que ter rios dentro do território, que vão ser rios que vão receber efluentes e outros lançamentos que vão deixar aquele corpo d'água numa classe 4, né? Solução tem, né? O professor Códi apresentou algumas aí. E a gente tem que avaliar que é o trabalho que a gente faz quando discute o enquadramento, que é exatamente o rio que a gente quer e o rio que a gente pode ter. Por quê? Porque isso demanda tecnologias e investimentos vultosos. E a gente precisa saber quanto que a sociedade quer pagar para isso. E essa pergunta precisa ser feita. Tem que ter audiências públicas para colocar isso na sociedade. Olha, todo mundo está reclamando que o rio aqui está com mau cheiro, está com carga de esgoto, mas ele pode ficar na classe 2. Quanto custa para a gente levar esse rio para a classe 2? Em que tempo que a gente chega lá? Então, isso são perguntas importantes que a gente precisa trazer e fazer a discussão, sabe? Isso é importante. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que o Distrito Federal não tem que comportar rio classe 4. A gente precisa estabelecer essas metas e pactuar com CAESB, SLU, as agroindústrias, seja lá com quem for que está poluindo, Nova Cap, que tem toda a questão de drenagem e poluição difusa, né? Trazer esse pessoal para a mesa e sentar e discutir com a sociedade. Vamos pagar quanto para a gente chegar em classe 2 em 2040? 2040? Porque 2030 daqui a 5 anos. E a gente vai chegar no que a resolução de 2014 estabeleceu, que é o Rio Classe 4 em 2030, entendeu? O enquadramento está falando de futuro. Eu estou colocando 10 anos a mais, talvez até um pouco mais, porque são obras e são investimentos, captações de recursos, né, bem pesadas. Eu vejo que a CPI ela tem uma possibilidade de trazer todas essas pessoas para a mesa para que a gente converse. Sim. Né? Eu acho que é até importante, deputado relator, nós não tínhamos feito nenhum requerimento e não tinha passado pela minha
por mim mesmo, a questão da nova CAP. Eu acho que é importante nós estarmos conversando com a nova CAP. O professor Sérgio trouxe e a senhora trouxe para cá. E eu colocaria até o DR, porque nas construções a gente tem a questão da gestão de resíduos de obra, que é um problema que o professor levantou e que hoje eu acho que o manual da DASA tinha que estar completamente inserido no processo de licenciamento ambiental e fiscalizado, entendeu? Então, assim, são vários atores que estão relacionados nessa questão e que a gente tem que chamar para conversar e alinhar todo mundo, né? Eu acho isso. Bom. Não, senhora, a sua presença aqui ela foi muito bem quista, no sentido de que a gente possa trazer essa possibilidade dessa discussão. Só achei o prazo 2040 muito distante. 2040 eu vou estar com quase 70 anos. Pois é, mas a Resolução 2 de 2014, ela já estabeleceu esse enquadramento aqui para 2030. Então, ou seja, a gente tem que chegar em 2030 com o Melchior classe 4, com o Estiva, que a senhora se referiu, Ponte Alta, classe 4, Sobradinho, classe 3, quando a gente já sabe que alguns trechos de Sobradinho já é classe 4, entendeu? Então, assim, são várias discussões que a gente tem que fazer, temos que ter muita responsabilidade e coragem. Porque coragem não falta nessa presidência. Então, vamos ter essa coragem e esse conhecimento, porque a gente vai até onde o conhecimento alcança. Então, por isso que é muito importante a presença dos senhores aqui, porque nós não somos especialistas. Então, essa percepção dos senhores para trazer e para a gente ter a coragem de enfrentar. E aqui, mais uma vez, eu quero deixar até assim, claro para o nosso relator, que é um dos líderes do governo, que nós não estamos querendo perseguir o governo, não. Nós queremos perseguir não, conquistar uma consciência da responsabilidade ambiental e hídrica. Sim. Então, essa é a nossa perspectiva aqui. Doutora Paula, me permite até para a gente fazer menos perguntas, e a Alba traz uma questão fundamental do planejamento. Nós vamos discutir o PDOT nessa casa, nesse segundo semestre. Uhum. É essencial, né, que o PDOT, que é um plano também decenal, para se pensar o desenvolvimento urbano da cidade, como é que no PDOT que nós vamos atualizar, cabe isso tudo que nós estamos falando. Eu acho que é uma boa contribuição que essa CPI pode dar para o debate público, que vai ser o debate talvez mais importante que vai tramitar na casa nesse segundo semestre. Exatamente. O PDOT é uma preocupação do Comitê de Bacia. A gente tem participado bastante, participou até agora bastante das reuniões, temos propostas, vamos propor emendas para tentar cobrir algumas lacunas que a gente entende que ficaram abertas. Então, eu até aproveito para dizer que foi colocado aqui o agenda do PDOT e nós teremos o prazo, a princípio, até o dia 22 de outubro. A consultoria técnica vai entregar o estudo técnico e nós teremos 10 dias depois disso. Então, dia 22 de outubro será o limite máximo de parlamentares proporem a emenda. E nós podemos fazer emendas aqui propositivas da CPI. A gente já pode estar fazendo isso. Eu acho que é assinado por todos os parlamentares. Então, a gente se coloca à disposição para essas sugestões. Vou ficar atenta e a gente quer contribuir, sim, né? A gente identifica alguns pontos que ficaram em abertos que a gente precisa tentar cobrir, tá bom? Então, dando prosseguimento aqui, então, falando um pouquinho mais do enquadramento, né, aquela discussão que eu estava falando, que o professor Coide falou também, quando a gente fala em enquadramento, a gente está pensando no futuro e a gente precisa ter a demanda social, por exemplo, que a gente quer o Rio Melchior classe 2. Vamos para a mesa para discutir aquilo lá. Os usos atuais e futuros, a viabilidade técnica, capacidade de investimento. Baseado nisso, a gente vai definir o enquadramento do nosso horizonte. E, para chegar lá, é o que aquela curva lá em cima está mostrando, a gente vai definir etapas, que são as metas intermediárias, que a gente vai ter que estabelecer também numa reunião com todos esses atores, inclusive a sociedade, para que a gente possa tornar viável essa proposta de mudança do enquadramento, né, para um nível de qualidade melhor, num tempo que a gente vai pensar e estabelecer qual é. Então, isso é a discussão que a gente tem agora, a partir de agora, aqui no DF, né, no Paranaíba Interestadual já está acontecendo, e aqui no DF a gente está começando, na próxima semana já vamos ter a primeira reunião
do grupo que está trabalhando a revisão do enquadramento em nível do Conselho de Recursos Hídricos, né? E vamos fazer essa discussão para a gente chegar exatamente naquilo ali embaixo. Ó. Temos o rio assim, o que queremos é esse, o que podemos ter é aquele ali, baseado nessa conversa toda que a gente tem que ter ali, em termos de capacidade de investimento, habilidade técnica e o nosso desejo de enquadramento, né? Qual o uso que a gente quer daquele corpo d'água. E aqui o mapa que já foi mostrado também, né? Quanto mais escura a cor, pior a qualidade. Então, aí o mapa de enquadramento do Distrito Federal, destacando em vermelho os córregos que são o Rio Melchior e o Monjolo, que é da Vargem da Bênção, né? Que está dentro da bacia do Ponte Alta, e os amarelos que trazem preocupação, como eu falei, o Sobradinho, o Santo Antônio da Papuda, o Alagado, esses aí já são classe 3, o Sobradinho, por exemplo, tem trechos que já se comporta como classe 4. Então, a gente tem que ter esse olhar de cuidado sobre eles também, né? Hoje o Melchior é o que está chamando mais atenção, mas a gente tem esses outros que estão caminhando para serem futuros Melchiores, tá? Uhum. O Ribeirão Sobradinho é classe 3 hoje, ele recebe também efluente da ET de Sobradinho, e é uma área ali que passa dentro da área agrícola, né? E que a gente também tem esse problema lá. E a gente tem que olhar, né? A CAESB também está com investimento lá agora, mas eu vou comentar daqui a pouco no slide sobre o investimento desse empréstimo da CAESB, e aí a gente vê que a gente não pode esquecer, porque eu defendo que o DF não comporta rio classe 4, e nem classe 3, deveria ter pelo menos 2, no máximo 3, em alguns casos, né? Mas isso é o que eu estou falando, esse é o meu desejo, o que a gente consegue fazer, né? Vamos caminhar. Bom, aí partindo agora para a bacia que abriga a bacia do Melchior, que é a bacia do Descoberto, né? Na região oeste, uma bacia que ainda tem as características agrícolas, ainda é muito grande, mas também a gente tem cidades ali, né? Tem uma população, os reservatórios, né? A evolução da área aí agora da bacia do Melchior, de 1964 até 2023, né, mostrando o adensamento populacional. Isso aí, pegando só esse recorte, mas a gente pensa na bacia toda, outras coisas aconteceram nessa bacia, né? Só um trecho da bacia aí. E aqui, né, pegando especificamente a bacia do Melchior, esses dados são do Plano de Recursos Hídricos, né, a gente mostrando aí que essa bacia abriga 1,3 milhão de pessoas, concentra 72% dos pontos de contaminação, várias fontes de contaminação, inclusive depósito de produtos perigosos, 53 indústrias, todas outorgadas pela DASA ou pela SEMAD de Goiás, 4 cemitérios, 2 estações de tratamento de esgoto, o aterro sanitário. Tem uma piora da qualidade da água pela presença de áreas altamente urbanizadas, e aí a gente destaca a questão da drenagem, né? E ele é um rio classe 4, né? E ali no mapa a gente vê aqueles pontos lá onde estão os principais atores ali, né? A CAESB, o SLU, a SEARA, né? E a gente tem a Novacap também, que é importante aí, por causa da drenagem urbana. E aí esse esquema também eu peguei lá do pessoal da CAESB, mostrando como que é a classificação, né? A gente tem o Ribeirão Taguatinga, ele segue, aí a gente tem até mais ou menos antes da estação de tratamento, ele está como classe 2, embora seja uma área urbana, densamente habitada. Aí a gente tem os lançamentos, né, da CAESB, do SLU, das agroindústrias, da Novacap. Forma-se uma zona de mistura e depois sai um rio classe 4 que vai encontrar o descoberto lá abaixo, bem adiante da barragem, né? Que, a princípio, para nós aqui que usamos água do descoberto é tranquilo, porque não chega lá, mas pensa em Corumbá, que vai receber tudo isso, aí a gente já vê que é um problema um pouco complexo. E aqui, ó, também eu peguei isso de uma apresentação que o Comitê de Bacia pediu à CAESB para fazer a respeito do Rio Melchior, que foi sobre a captação de recursos financeiros para aplicação em várias áreas do Distrito Federal. E aqui um recorte para a bacia do Melchior.
A CAESB está fazendo, ou já fez um empréstimo ao Banco Interamericano. A deputada até falou que a casa aqui autorizou, né? E esse empréstimo, uma parte dele, 280 milhões, estão sendo dos 600, né, que ela pediu, 280 aplicados na bacia do Melchior. Aí o superintendente de meio ambiente levou esse quadro mostrando alguns parâmetros, né, de qualidade da água, mostrando que mesmo fazendo o polimento e a desinfecção ultravioleta, que tem um parâmetro que não chega a nível de classe 3, né, que é o fósforo. O fósforo está 2 vezes o valor estabelecido da resolução. Ou seja, Só repete isso, que a senhora fala um pouco rápido aí. Desculpa. Não tem problema. Eu só quero que a senhora fale novamente isso para que eu possa absorver e a gente possa entender. Tá. Então, eu estava falando o seguinte, que o Comitê de Bacia recebeu o superintendente de meio ambiente da CAESB, que levou para a gente essa apresentação, onde eu tirei uma parte desse slide, né, trazendo a proposta da CAESB para melhorar O polimento. Na verdade, era para melhorar várias áreas. Tem ETA, tem ET, né? Especificamente no Melchior, eu destaquei esse slide. No Melchior, dos 600 milhões pedidos pela CAESB ao BID, 280 seriam direcionados para a bacia do Melchior. Para fazer o quê? Investir no polimento e na desinfecção. Isso aí melhora, por exemplo, o mau cheiro, vai reduzir bastante o mau cheiro, né? E quando você chega nos parâmetros, mesmo com esse tratamento que a CAESB está propondo, ele não vai chegar nos parâmetros estabelecidos na resolução 357 para a classe 3 de enquadramento. Entendeu? E um deles é o fósforo total, que é quase, mesmo com esse tratamento, ele ainda fica 2 vezes o valor estabelecido na resolução. Então, assim, é um problema, resolve a questão do mau cheiro, do aspecto, mas a gente tem que trabalhar pensando no futuro em outras formas de tratamento. E aí que vem a importância... Eles fizeram essa apresentação para a gente, por isso que eu pedi para a senhora repetir, porque eles colocaram para a gente que a estação de tratamento, porque hoje o Lago Paranoá é classificação 2. Né? E eles falaram que com esse investimento e com esses 2 tratamentos, tanto da luz quanto do polimento, eles poderiam estar chegando no mesmo parâmetro que em alguns parâmetros, sim, mas o fósforo não está. O coliforme fecal chega tranquilamente. E, assim, o nível de eficiência são altos, a gente pega, mas mesmo assim não entra na classe 3 ainda. E o que a ET daqui da Asa Norte e da Asa Sul tem de diferente que essa ET lá do Melchior não terá? Esse detalhe técnico eu não sei explicar para a senhora, mas a gente tem aqui o secretário executivo do comitê, o Carlos Renan, que é também da CAESB, engenheiro da CAESB, que se for conveniente a gente pode vir prestar a informação. São detalhes muito técnicos que eu não dou. Porque eles colocaram para nós que não foi isso que eles falaram? Que a partir do momento que tivesse o polimento e a luz, eles teriam o mesmo efluente que eles entregam hoje no Rio Paranoá. Eu desconheço isso. No princípio, não foi o que nós ouvimos no comitê, até porque o slide está aí. Eu tirei o slide da apresentação, né? Talvez tenha algum detalhe técnico que eu não entendo. Quer vir falar? Não, eu passo a palavra aí na coisa, porque será uma participação informal. Se quiser apertar o botão aqui, eu te deixo falar só para quê? Foi tirado, porque as pessoas estavam quebrando os microfones. Não acredito. Eu fiquei sabendo disso. Eu chamo o senhor depois. Tá. Então, você vem falar daqui porque precisa ser gravado. Vem aqui, Renan. Como que é o nome do senhor? Carlos Renan. Bom dia, com licença. Bom dia. Não, é bem rápido essa explicação. Porque uma coisa é o lançamento do efluente. E isso, sim, ele ficaria equivalente às ETs Brasília Sul e Norte. Uma questão é o lançamento do efluente. A outra é depois da diluição do efluente junto com o corpo d'água, né, no caso o rio Melchior, que aí haveria uma dificuldade muito grande, especialmente para o fósforo, né, dele ficar enquadrado conforme a resolução 357. Então, são 2 análises, né? Uma é o lançamento de efluente, esse sim ficaria similar ao do Lago Paranoá, e a outra é o fósforo no
Rio Melchior, que aí teria uma dificuldade muito grande de atender. Qual que é a diferença, né? O volume de diluição. O volume do Lago Paranoá é muito maior do que o Rio Melchior. Tá? Essa é a diferença. Então é isso, porque a ET do Rio Melchior, ela coloca praticamente 3 vezes a vazão do Rio Melchior. Então tem essa questão, por quê? Porque, na realidade, o descarte do efluente da CAESB, lá da tratação de tratamento, ele pega o nascedouro do rio. Então, ele pega água totalmente potável. Né? Ele pega o nascedouro do rio e, na sequência, é o primeiro que joga o efluente. Então, a água está limpa, só que se torna 3 vezes mais água de tratamento de esgoto do que coisa. E depois só vão descarte. Então, aquele pedaço do rio, ele é simplesmente água poluída mesmo. Não tem fazer mais um comentário. Outra palavra. E aí a Alba vai comentar também, daqui a pouco, mas a questão da drenagem urbana. Isso é importante esclarecer, que no caso do Rio Melchior, quando imediatamente antes do lançamento da ET Melchior, o Rio Melchior ele já não tem condições de qualidade tão boas assim, exatamente por conta da ocupação urbana a montante, a drenagem urbana, os resíduos, né? Então, esse é um aspecto importante esclarecer também. Bom, então, prosseguindo, a outra coisa que eu queria chamar a atenção é esse estudo que a DASA, a consultoria que ela contratou, para ver a viabilidade do uso do efluente das ETs para a irrigação agrícola e irrigação paisagística, né? Que é o estudo do reuso. Esse estudo foi feito, ainda não está publicado no site da DASA, já tem, acho que quase um ano que esse estudo foi feito. Mas a gente teve uma prévia dele apresentada pelo consultor que fez o estudo, numa reunião conjunta dos comitês de bacia. E lá é apresentada vamos dizer assim, a proposta de direcionar esse efluente para as áreas agrícolas. E, para isso, a gente precisaria ver o custo, ele faz um estudo sobre esse custo, quanto isso impactaria, por exemplo, na conta de água. Além disso, o reuso da água para aplicação na agricultura. Além disso, a gente, como Comitê de Bacia, demandou ao Conselho de Meio Ambiente a criação de uma Câmara Técnica específica para fazer a regulamentação do uso desse produto. Por quê? A gente teve lá atrás a regulamentação do uso do lodo de esgoto para a agricultura e também do composto orgânico do lixo, né? E aí, nessa regulamentação, você define que tipo de culturas você pode aplicar, em que condições você pode aplicar, como é que fica a questão do manejo humano trabalhando nesses setores com relação a risco de contaminação, risco à saúde. Então, tudo isso foi tratado nessas câmaras técnicas que regulamentaram o uso do lodo de esgoto e do composto orgânico do lixo para a aplicação na agricultura, né? E a gente está com essa câmara técnica lá, assim, meio devagar, né? Nós gostaríamos que o trabalho tivesse mais agilidade, porque a gente vê isso como uma alternativa para melhorar um pouco a quantidade do efluente que é lançado no Rio Melchior, né? Uma vez que esse efluente poderia ser direcionado para áreas agrícolas, nas culturas permitidas, conforme a resolução que o CONAMA vai fazer, né? Bom, dentro do comitê, a gente, então, em 2023, depois de um seminário ocorrido na CAESB, né, nós criamos o GT Rio Melchior, dentro da Câmara Técnica, né, e com o objetivo de promover melhorias hidroambientais na bacia hidrográfica do Rio Melchior. Esse GT ele está sob a coordenação do professor Ricardo Minotti, lá da UNB, da Engenharia, que já esteve aqui apresentando palestra, né? Eu só vou fazer uma observação. Infelizmente, a DASA não está participando desse GT, já foi pedido para a gente. Na realidade, eles estão formalmente, mas eles não participam. E é verdade. É muito triste a Agência Reguladora do Distrito Federal não participar do GT do Rio Melchior. Ela compareceu uma vez para fazer uma apresentação sobre a situação das águas do... Foi só uma vez a participação dela, né? Mas ela deveria participar de todas as reuniões, porque ela é membro representando o poder público, né? Então, aí a gente tem essa composição, a gente segue o mesmo critério da composição do comitê, representação da sociedade civil, usuário, poder público, né?
E as reuniões são abertas, a gente tem a participação da comunidade, o Newton e o Osirênio são pessoas que estão permanentemente assistindo às reuniões, né? E esse grupo trabalhou até agora, né, foram 13 reuniões, trabalhou a questão da pacificação dos conflitos, né, que estava no início estava assim muito acirrado, muita revolta, né? Então vamos esclarecer, vamos mostrar o que é cada coisa, o que é enquadramento, quais são os parâmetros, para a sociedade sentir que não é só uma vontade, tem toda uma mobilização, toda uma estrutura que tem que ser montada para discutir seriamente o assunto, né? Então isso foi uma parte importante. O Ministério Público tem acompanhado as reuniões, esse grupo já ouviu o SLU, IBRAM, Novacap, a DASA, a CAESB, e tem indicativos de convidar ainda a SEMA, a EMATE, a PM Ambiental, o DF Legal, o Instituto Técnico Federal e a UNB, o Departamento de Farmácia, especificamente, para participar e apresentar, né, a visão de cada um desses órgãos lá sobre o tema, né? O GT está trabalhando num documento, né, que eu estou trazendo aqui uma parte deles, que eu estou chamando de encaminhamento do GT, que vai nortear, que vai fundamentar nossa resposta ao ofício encaminhado pela Câmara Legislativa, pela CPI, né? E esses encaminhamentos aí, gente, são ideias para a Câmara, né, tocar. Assim como o professor Code apresentou alguns, nós também estamos trazendo os outros, né? Então, seriam esses aí, né? São vários, né? Vou tentar ler alguns, né? O trecho inferior do rio Melchior, após o lançamento outorgado, mesmo que seja classe 4, deve-se assegurar que os usos sejam regulados e fiscalizados. A gente tem muito problema de falta de fiscalização, que tem a questão da mistura de lançamentos clandestinos na rede de águas pluviais, de esgotos, né? E isso sem nenhum controle, sem monitoramento, sem nada, só vai refletir na perda de qualidade lá do rio. Para todos os corpos hídricos da Bacia do Melchior, ampliação da fiscalização de lançamento clandestino, divulgação das informações, dos relatórios, né? A disponibilização de dados de qualidade da água dos pontos monitorados a montante do rio Melchior, antes dos lançamentos para acompanhamento e avaliação da situação pela comunidade do trecho a montante, que seria classe 2 para 2030. Sinalização adequada da bacia. Essa demanda é muito importante porque o rio não tem balneabilidade e não tem sinalização de que as pessoas não podem tomar banho ali. Então, precisa ter sinalização, precisa ter trabalho de educação, de esclarecimento, de alerta, para que as pessoas não entrem nos trechos, mesmo que seja classe 2, um trecho lá do Ribeirão Taguatinga, classe 2, mas mesmo assim a gente não pode assegurar que ele tem condições de balneabilidade. Precisa sinalizar isso. Zona de mistura. Assim, ainda do monitoramento da balneabilidade, a proposta que surgiu também, a exemplo do que é feito no Lago Paranoá, onde, além de ter placas informando a balneabilidade, a CAESB tem no site uma atualização dessa informação a respeito da balneabilidade do Lago Paranoá. Então, a comunidade também trouxe essa proposta lá para o comitê de colocar, né, que há necessidade de fazer essa informação da balneabilidade dos trechos lá do rio com uma certa periodicidade. A zona de mistura, esse estudo da zona de mistura já é uma história antiga, já foi feita o pedido para a DASA desde 2023. E até hoje a gente não tem esse estudo da zona de mistura, para a gente ver a capacidade de autodepuração do corpo hídrico, né? A gente precisava entender isso aí, até para propor ações para a melhoria do rio. A questão dos esgotos, que a gente chamou de esgotos combinados, são esses lançamentos, né, irregulares de águas pluviais, esgotos clandestinos nas redes. A gente precisa ter uma resposta definitiva, chamar esse pessoal, o governo precisa chamar e regular isso aí. Como é que vai funcionar isso? Criar um sistema de ter mais controle sobre isso, porque hoje é um outro vazio de ação, né? A questão da qualidade das águas pluviais, né, que a gente tem falado, o professor Code falou, a Novacap, esses empreendimentos todos urbanos precisam ter
a proposta de criar essas bacias de detenção para você trabalhar a melhoria da qualidade da água que vai chegar depois lá no rio, né? Porque ela vai ser represada numa bacia, vai levar um tempo ali, pode sedimentar alguma coisa, e quando ela escoar, ela pode ir com menos materiais de suspensão, menos poluentes. Controle da carga poluidora de água da primeira chuva e da vazão de tempo seco. A gente tem essa variação, né? Principalmente aqui, que nós temos um clima sazonal muito forte, às vezes chuvas muito violentas, uma carga, um volume muito grande lançado em pouco tempo, aí sai levando tudo, isso tudo vai lá e a gente não tem um controle, um acompanhamento disso. Aquilo que eu já falei, né, a aplicação do Manual de Drenagem Urbana que a DASA publicou, isso para mim tinha que estar nos processos de licenciamento como um uso obrigatório para todos os empreendimentos que forem submetidos ao processo de licenciamento. A questão da parte de educação, campanhas educativas, né, que a gente precisa trabalhar bastante. A apresentação desse relatório sobre o estado das águas, né, que é uma determinação da Resolução 2 de 2014, que vinha sendo negligenciada aí pela DASA durante bastante tempo. Ela fez essa apresentação no GT do Melchior, como eu já mencionei, mas isso precisa ficar de rotina. Pela resolução, ela teria que apresentar para os comitês de bacia e para o Conselho de Recursos Hídricos. E isso não tem sido feito assim. Recentemente teve uma apresentação, acho que no início do ano, para o Conselho, e a participação na Câmara, no GT, né? Mas isso precisa voltar a ser corrente. Todo ano você ter essas oportunidades. Mesmo que tenha um sistema de informações, que, segundo eles, a informação está toda lá, a gente precisa ter a informação de uma forma de comunicação com o público, mesmo que seja o público leigo, mais facilitada, porque não é todo mundo que consegue chegar no sistema de informação e fazer a mesma leitura que precisa ser feita quando você tem um técnico que vai explicar cada coisa com a linguagem apropriada para aquele tipo de público. Com relação às unidades de conservação, implementação efetiva das unidades de conservação da Bacia do Melchior, fazer os planos de manejo, instalar os conselhos das unidades, né? Tem uma proposta de implementação do parque urbano na área da Lagoinha, em Ceilândia, revitalização da bacia do Rio Melchior, e aí a gente tem que ter um projeto, né? Tem que trabalhar a questão da revitalização ou revegetação das áreas de preservação permanentes. São vários problemas que precisam ser atacados. Melhorar as práticas de manejo urbanas e rurais, tratar a questão de soluções baseadas na natureza, programas educativos, né, relacionados à poluição, implementação efetiva do gerenciamento das unidades de conservação inseridas na Bacia do Melchior, incluindo o monitoramento e fiscalização, comprometimento do GDF com as ações de revitalização na Bacia do Melchior, evitando o desenvolvimento de novos projetos que causem novas degradações no território da bacia. E a gente já vê que isso é difícil, porque agora mesmo, né, a gente, ontem na Câmara Técnica, teve uma apresentação de um parecer técnico do projeto do Reserva Tamanduá Parque, lá na Bacia do Estiva, que é aí dentro da Bacia do Melchior, onde você tem um projeto urbanístico que não tem previsão de áreas de infiltração de água. Então, assim, assim, foi o parecer, pelo que eu soube, foi ignorado, porque o processo já seguiu, deram a viabilidade ambiental e o processo seguiu, daqui a pouco a gente já tem a instalação. Então, assim, a gente precisa tratar esses projetos fazendo uma análise da bacia como um todo, porque não dá para trabalhar isoladamente, você tem que considerar tudo que está sendo proposto ali para a bacia, porque eles se interagem. Tudo que ocorre na bacia afeta todo mundo daquela bacia, né? Então, isso é uma falha que tem nos processos de licenciamento, eu acho. E a questão do compromisso do CBH. Como a gente está com a cobrança sendo implementada e o ano que vem a gente tem dinheiro, não sei, não é muito dinheiro, mas a gente vai ter algum dinheiro, com certeza uma parte desse recurso deverá ser aplicado na Bacia do Melchior, conforme está no plano de ações do plano de bacia dos afluentes do Rio Paranaíba no DF, né?
Não sei se tem mais alguma coisa, acho que não. Então, assim, a grosso modo, era isso que a gente tinha para falar. Se alguém mais tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição. Obrigado. Eu assumi a presidência, a deputada Paula pediu para eu assumir, ela saiu para atender uma pessoa, mas agradecer, doutora Alba, se a senhora puder ficar aí para continuar algumas perguntas. Estamos aqui com 285 perguntas. Vamos lá. Não é nem 2 horas da tarde ainda, não nem? Vamos lá. Mas é brincadeira. Com certeza, muito excelente essa explanação. Quero passar ao deputado Gabriel Magno para poder proferir as perguntas e dar prosseguimento. Obrigado, deputado Yolando. Uma vez, agradecer aqui a presença da professora Alba, que contribui muito, viu, professora Alba, também para essa CPI, acho que com várias indicações para a gente poder apresentar. Eu queria primeiro falar delas, acho que, né, a senhora traz aqui questões importantes, deixar registrado, tanto para a presidência da comissão e para o relator, algumas indicações que eu acho que são fundamentais a gente sair daqui. A primeira é a lei que cria e regulamenta o Fundo de Recursos Hídricos, que é fundamental sair aqui como uma proposta, inclusive, da CPI, né, para que a gente possa, ainda esse ano, no 2025, tramitar isso por essa casa, já pensando, inclusive, no processo de discussão do orçamento que nós vamos fazer nesse segundo semestre. A segunda é formalizar, aí já queria pedir como encaminhamento, aqui também para a equipe que acompanha a CPI, que a gente oficializasse o próprio Comitê de Bacias, além do ofício que foi encaminhado, com essas sugestões que a senhora já traz as respostas, também as opiniões e também indicações sobre o PDOT. Como nós falamos aqui no início, acho que é fundamental, a CPI pode contribuir muito com esse prazo do dia 22 de outubro, que é para a gente fazer as emendas aqui, como foi acordado no calendário com os parlamentares. Então, que aí a CPI pode também apresentar um conjunto de emendas para dialogar, inclusive, né, com a deputada Jaqueline, que é relatora na CAF, e outros parlamentares aqui. Eu acho que já queria fazer essas indicações. E aí eu quero entrar em algumas questões. O deputada Paula, eu apresentei algumas indicações aqui, então vão constar nas notas taquigráficas e na relatoria, mas eu queria também fazer algumas questões, já que, a partir da apresentação da professora Alba, inclusive com essas dificuldades de acesso aos dados, não só de acesso aos dados, mas da qualidade dos dados. E dessa relação legal, porque nós estamos falando aqui de uma relação que está nas resoluções, tem previsão legal da própria DASA com relação ao Comitê de Bacias. Então, eu queria saber qual é o apoio que a DASA tem dado ao Comitê de Bacias e ao Conselho também de Recursos Hídricos, mas o Comitê de Bacias Hidrográficas, nesse caso, Alba, inclusive sabendo que é o braço técnico executor da política dos recursos hídricos, né? Então, isso não do ponto de vista do ordenamento jurídico, administrativo, quando a gente fala apoio, não no sentido, né, como se fosse um favor, mas da execução, da qualidade, desse acesso aos dados de informação, mas também do ponto de vista do próprio financiamento, né? Como tem sido feito a fiscalização, né, no território, então, por parte da DASA, particularmente no Rio Melchior, e se o sistema de monitoramento do DF, hoje operado pela DASA, é coerente com os instrumentos de planejamento que você apresentou no início. A questão dos dados, você já falou dos problemas e como que a gente poderia pensar também em sugestões, mas mecanismos práticos, eficientes para resolver. E, mais uma, pensando também como uma indicação, deputada Paula, foi apresentada aqui, né, pela Resolução 2 de 2014, que a DASA tem a obrigação de fazer o relatório sobre o estado das águas e não foi feito, então, também como uma indicação da CPI para que cobre e se apresente esse relatório, né?
Então, Esse relatório, deputado, seria tipo a conjuntura das águas do DF, como a ANA faz a conjuntura nacional, né? E está previsto na Resolução 2 de 2014. Então, nós não estamos pedindo aqui favor para ninguém e nem dando atribuição para além daquilo que já tem em regulamentação e está no escopo que não foi entregue. Essas indicações eu peço para que a gente possa fazer, mudando de pedido de informações algumas. Tá, ok. Tá? Claro. Porque eu acho que é importante nós termos isso e a gente está municiando aqui o deputado relator. E, por último, Alba, sobre o estudo do fósforo, né, que também apresentando aqui, já em outras falas de oitivas, o que a DASA apresenta hoje para o comitê como encaminhamento para o monitoramento desse elemento, dessa substância que tem sido encontrada por vários pesquisadores. A gente recebeu em outras oitivas aqui também pesquisadores da UNB que apresentaram isso. Então, o que a DASA tem apresentado para o comitê como encaminhamento? Não só para o monitoramento, mas a partir do monitoramento, inclusive, a gente propor mecanismos eficientes de tratamento. Acho que são, a priori, o conjunto dessas questões que eu queria apresentar, com essas indicações, deputada Paula, transformando aí em requerimentos de informação, em ofícios, e também projetos de lei, para que a gente possa agregar no relatório final dessa comissão. Tem um professor, se eu não me engano, Francisco, que traz também a preocupação com mercúrio naquela região, tanto da atmosfera quanto dentro da água. Então, é uma preocupação nossa também em relação a isso. Certo. Então, vamos começar falando da primeira parte, que é o apoio, né? Bom, os comitês de bacia aqui no DF, né, o primeiro foi criado em 2006, que foi o Comitê de Bacia do Rio Paranoá, que pegava somente a bacia do Rio Paranoá. Em 2010, foi publicado um decreto, né, que incorporou as outras 4 subbacias do Paranaíba do DF ao Comitê de Bacia do Rio Paranoá. E ele permaneceu com esse nome. Então, era Rio Paranoá, mas que tinha a Bacia do São Marcos, São Bartolomeu, Descoberto e Corumbá, junto com a do Paranoá. Em 2018, aí eu já estava trabalhando com o Comitê de Bacias, né? Houve uma mudança de novo para trocar o nome do comitê para afluente do Rio Paranaíba no DF, né? Nesse processo aí, a gente teve inicialmente a ADASA implantando, buscando, fomentando a implantação dos comitês, incentivando, fomentando o funcionamento dos comitês de bacia, né? Depois, isso permaneceu na ADASA. O conselho, como o presidente é o secretário de Meio Ambiente, ele geralmente fica na gestão da SEMA, né? E em 2018, a ADASA criou a coordenação de agência de bacia hidrográficas, né, que eu coordenei durante 5 anos, para cuidar dos comitês de bacia, né? Eles queriam, aquela gestão queria que os comitês de bacias deslanchassem, né? Foi na época que a gente aderiu ao programa de fortalecimento dos comitês de bacia da ANA, então o comitê de bacia tinha um dinheiro que vinha anualmente para financiar as atividades do comitê, e na entrega a gente tinha que fazer uma série de tarefas, como capacitação, implementação dos instrumentos de gestão. Eram 5 componentes que a gente tinha que entregar anualmente, as metas, né? E isso, depois que eu saí da ADASA, né, os comitês de bacia ficaram assim, sem um apoio direto, né? O professor Ricardo Binotti, que era o presidente na época, ele e os outros presidentes também ficaram assim, sem muito apoio, né? Tinha apoio, mas muito restrito, não era aquele apoio que eles tinham na CAB. Eu soube depois que a DASA tinha extinguido essa coordenação e transferido a Secretaria de Apoio aos Comitês para a Superintendência de Planejamento, ou seja, tirou da Superintendência de Recursos Hídricos, que seria o local natural, e levou para a Superintendência de Planejamento. Isso, para mim, é um erro, né? Tinha que estar junto com o recurso hídrico, e não lá no planejamento. E lá no planejamento, que tem, além do planejamento, orçamento, etc., tem outros programas como o Produtor de Água, o ADASA na Escola, né? Então, assim, fica competindo com poucos recursos, vamos dizer assim, humanos para cuidar. Então, mas, mesmo assim,
a DASA seguiu dando algum apoio, até que em 2023, acho que foi 2023, ela resolveu lançar um edital para contratar um apoio de secretaria executiva para os comitês de bacia. E, nesse caso, o que aconteceu foi uma coisa assim que, na época, quando eu soube, eu fiquei assim espantada. Por quê? Pela lei, enquanto não tiver cobrança, não tiver agência de bacia, o órgão gestor deverá desempenhar o papel de agência de bacias. Então, eu entendo que ele teria que tirar dinheiro do seu orçamento para fazer essa contratação da secretaria executiva. Mas o que a DASA fez? Justificativa foi dificuldades orçamentárias, que eu não vou entrar nessa seara, porque eu não domino, realmente não sei. Ela pegou o dinheiro que estava lá do Procomitês, que era para ser aplicado em ações definidas pelos comitês de bacia, e utilizou para pagar esse contrato da agência, da entidade prestadora de serviço de secretaria executiva. A princípio, não tem nada demais, mas, para mim, eu acho assim, que o comitê tinha planos de aplicação daquele dinheiro. As atividades previstas ficaram interrompidas, né? Então, e mesmo assim, de lá para cá, o comitê recebe o apoio, mas, por exemplo, a gente tem... Isso aconteceu em 2023 e o grupo já estava estabelecido, tanto do Rio Melchior quanto da Sim, os comitês, os outros 2 comitês foram criados e implantados em 2010. Quando reformularam o Paranaíba para agregar as outras 4 subbacias, também criaram os outros 2 comitês, né? Então, e eles estão funcionando, eles funcionam. Então, assim, o que a gente vê é que o apoio vem sendo dado, mas tem compromissos, por exemplo, a gente tem dificuldade de deslocamento. Há 2 semanas eu não pude participar de uma reunião em Goiânia, que é aqui do lado, para participar da reunião do grupo de trabalho da revisão do plano de integração de recursos hídricos do Paranaíba e também da revisão do enquadramento, porque não tinha dinheiro para pagar a minha viagem para Goiânia e uma diária para ir. Então, isso não aconteceu, não fui. Agora mesmo vai ter o Encontro Nacional de Comitês de Bacia em Vitória, agora do dia 8 ao dia 12, né? Eu também os comitês não conseguiram apoio para ir. Eu vou, mas eu vou pagando parte do meu bolso e parte do Comitê Federal, porque vai ter uma reunião da Câmara Técnica de Integração, do qual eu sou membro. Então, eles pagam porque eu sou representante da sociedade civil. Então, assim, é uma coisa complicada, porque os comitês de bacia têm um papel muito bem claro, definido, mas a gente, enquanto não tiver essa cobrança implementada, que é outra história, né, que a gente também pode descrever um pouquinho, a gente sempre esbarra nessa questão do real interesse e apoio que o órgão gestor tem em relação aos comitês de bacia, né? Com relação à cobrança, essa cobrança foi aprovada pelo comitê em 2019. Em 2020, o Conselho aprovou. E somente em 2024, em dezembro, foi que saiu, o assunto foi tirado da pauta para a vista, ficou 4 anos sob vista da ADASA, e em 2024 retornou para o plenário com uma resolução para definir os diretrizes gerais da cobrança e que voltou para a Câmara Técnica. E na Câmara Técnica eu me voluntariei para coordenar o trabalho e a gente conseguiu fazer isso em 2, 3 reuniões. E o Conselho aprovou logo em seguida. E, a partir daí, a DASA começou, então, a fazer toda a parte burocrática de implementação da cobrança, né, que começou em 15 de abril desse ano, né, cobrando o ano anterior. E um ponto que a gente sempre comentou é que, de certa forma, é um assunto que a gente entende que tinha que ter sido muito divulgado, porque é o dinheiro da sociedade que está saindo, né? Apesar da lei prever que a água tem valor econômico e que cada uso tem um valor, que foi definido no comitê, com a participação de representantes de todos os setores, poder público, usuários e sociedade civil, principalmente o usuário, que é quem vai pagar. E eles, quando estabeleceu aquele preço, ele concordou com aquele preço, né? O preço a carga do DBO, por exemplo. Quanto que vai pagar por cada quilo de DBO lançado. Então, isso aí a gente vê que poderia ter tido um pouco mais de campanha de divulgação,
para as pessoas entenderem o que é, saberem que o destino daquele recurso é investimento na bacia, como o Paranaíba Federal fez agora no Melchior, está fazendo no Melchior, está fazendo em Brasilândia, nos canais de irrigação, o Comitê do Preto está fazendo na Bacia do Preto, tubulando canais, nós tubulamos o canal de Santos Dumont com o dinheiro da cobrança. Então, assim, precisa fazer o trabalho de divulgação. A sociedade vai pagar, vai, mas para quê? É mais um dinheiro que vai pagar que vai cair num buraco negro? Não, não vai. O dinheiro vai voltar na forma de melhorias de obras da bacia. Então, é esse entendimento. O monitoramento. O monitoramento, gente, vamos dizer assim, a DASA tem uma rede de monitoramento muito boa, né, que, pelo tamanho do território do DF, a gente tem até uma rede com um tamanho bom. A data de coleta dos dados é que, na rede da DASA, acho que talvez seja a rede mais nova, tem menos tempo de coleta de dados do que, por exemplo, o INEMET, ou mesmo a CAESB, ou a ONB, né, os outros órgãos que também fazem monitoramento. Mas é um monitoramento. A rede superficial é uma situação, a rede subterrânea é outra, né? A rede subterrânea, eu sei que está tendo problema de monitoramento, porque parece que eles estão sem contrato, né? O Serviço Geológico, que fazia esse monitoramento, não está mais fazendo. Ele pediu para sair do processo e aí tem que fazer uma nova licitação. E isso está se arrastando, acho que um tempinho bem longo, né? Porque a gente esperava. Qual um tempinho bem longo? Acho que em torno de uns 5 anos, por aí, 4, 5 anos, que os dados de monitoramento de água subterrânea estão meio defasados. A gente precisa checar essa informação. Então, isso pensa na questão de mudanças climáticas. Quando a gente vê a redução de chuva acontecendo aí, vários estudos mostrando que está tendo uma perda de pluviosidade e, consequentemente, de infiltração, e baixa vazão, consequência, baixa vazão nas águas superficiais. Então, a gente precisa estar monitorando isso de uma forma mais responsável. Agora, o professor Sérgio fez uma observação que eu achei muito interessante. Ele falou assim, é melhor não ter do que ter dados ruins, né? E o que hoje ele falou também, deixou claro, que é o quê? A contratação desse monitoramento, que é para uma empresa terceirizada, que a DASA não tem capacidade para fazer isso, ela contrata alguém, como foi dito, né? Não está no critério adequado e os dados que são produzidos são ruins também. Como que a senhora vê isso? Então, sendo o serviço geológico, a gente tem a responsabilidade aí do governo, né? O serviço geológico é bem reconhecido, é a instituição que é reconhecida. Agora, em termos da rede particular, eu não tenho informação para te responder, porque não é um setor com quem eu lido, né? Mas eu acho que o COID tem mais propriedade para falar, talvez até o professor Roig também, que está aqui, vai falar depois de mim, ele possa comentar um pouquinho sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, por exemplo, em água superficial, a CAESB tem laboratório, o NB tem laboratório, o LACEN tem laboratório, está monitorando, por exemplo, a questão de veneno agrícola. Então, assim, tem outros lugares. Então, talvez buscar parcerias. A Secretaria da Agricultura tem laboratório para a área de defesa, né? A rede do mapa de laboratórios de análise é muito grande. A gente precisa localizar e fazer as articulações, ver o que é conveniente. E talvez o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, né? A contratação, assim, pode ser que seja o melhor caminho. Bom, o próximo ponto que você falou, que o senhor falou, deputado, foi a fiscalização, né? A fiscalização, vamos dizer assim, a gente no comitê tem uma preocupação com a fiscalização por causa da cobrança, vamos assim dizer. O primeiro motivo que chega assim é a cobrança. Por quê? A cobrança, quando você implementa, você tem que trazer todo mundo para a legalidade. Você tem que chamar todo mundo que está fora do sistema para vir fazer a outorga ou a autorização de uso, de captação, né? Com isso, você tem uma ideia de quanto está sendo captado e você tem uma ideia do balanço hídrico. Baseado nos dados do monitoramento e essas retiradas, você tem uma avaliação mais, vou dizer assim, mais real das condições do conteúdo de água que tem naquela bacia, até para você outorgar e fazer a análise dos processos dos pedidos de outorga, né? A gente tem muita gente ainda fora do sistema,
em bacias com resíduo descoberto. Nós temos desde a crise hídrica, tem uma resolução que proibiu novas outorgas lá na bacia do descoberto. Naquele momento lá era necessário fazer isso. Então, a gente precisa revisar essa resolução para que a gente possa trazer para o sistema esses produtores rurais que estão lá usando água, que eles continuam usando, não vão deixar de produzir, e a gente não sabe quanto que eles estão retirando, e quanto isso está impactando no balanço hídrico da bacia. Entendeu? Então, isso é importante. Então, a fiscalização precisa ter uma atuação mais pujante. A DASA tem uma fiscalização de recursos hídricos, né? Eles têm relatórios anuais, eu não vi relatório recente, mas a gente precisa ver como que é o sistema que ela adota para fazer essa fiscalização, se é fiscalização por denúncia, se é fiscalização baseada em análise de imagem de satélite, que às vezes, por exemplo, na Bacia do Preto, nas bacias agrícolas, funciona. Se você vê uma área verde na imagem e a outra que está branca, e não deveria estar, essa verde tinha que, nós estamos na seca, não tinha que estar verde, aí você vai lá e você vê que pode ter um pivô de irrigação que não está outorgado. Então, assim, através da análise da imagem de satélite, você pode ter uma ideia e induzir fiscalizações, mas a gente precisa saber exatamente quais são os esquemas que a DASA está usando para iniciar as ações de fiscalização, né? E isso aí é importante, como eu falei. Além de você ter mais segurança no balanço hídrico, a gente vai ter um resultado na aplicação da cobrança também melhor, né? E a última é a questão do fósforo, né? Essa questão do fósforo é difícil porque não é exatamente a minha área, eu não sou da área de qualidade da água, né? A gente sabe um pouquinho, muito superficialmente, né? Mas o fósforo lá na bacia do Melchior, ele vai continuar alto, né? E aí é interessante o que eu falei, o trabalho do reuso, porque esse fósforo pode ser é um nutriente importante, ele poderia ser direcionado para a questão rural, para a produção rural, entendeu? Você pode explicar mais um pouquinho, porque eu me perdi um pouquinho nas questões específicas com relação ao fósforo. Eu anotei aqui, mas não anotei o detalhe que o senhor perguntou. Cadê? Está aqui? Foi? A pergunta se a DASA apresenta os dados, né, para o comitê. Sim, lembrei. Não. Os relatórios, né? Não, a gente não recebe, exatamente porque ela entende que a informação está no sistema de informação de recursos hídricos, né? Mas a gente sabe que o Comitê de Bacia ele tem representação da sociedade civil, dos usuários, nem todo mundo ali é técnico para entender, para saber manipular um sistema de informações. Então, o que a gente tem pedido para eles, para fazer essa apresentação, para que a gente possa ter numa linguagem mais fácil, para que todo mundo entenda o que está acontecendo ali, né? Não tem essa obrigatoriedade de entregar. Quando eles vêm, a gente convida a si mesmo, nem sempre a gente é atendido, dependendo do tipo de demanda, né? Então, é isso. E seria importante a gente ter mais essa integração com o setor da DASA. Eles alegam que eles estão com pouca gente, não daria conta para estar em todos os grupos, por isso que eles não vão na reunião do Melchior, vão na reunião do Sobradinho, às vezes algumas outras demandas da Câmara Técnica também, fica assim sem participação. Então, eles alegam isso, que não estão com gente suficiente para distribuir. Tem as Condemas, que também tem representação. Então, tem um problema aí que precisa ser atacado, né? Porque se tem demanda, o governo tem que estar presente, né? Isso é a falta de pessoal, né, deputada Paula? Que o governo faça o planejamento, apresente, seja por concursos públicos. A gente aqui recentemente votou, inclusive, criação de cargo comissionado em algumas empresas, no metrô, na Nova Cap, né, em outras empresas públicas, justamente sobre essa alegação de que precisaria para poder estar presente. Então, que se faça o planejamento necessário. O que não dá é para não ter acesso aos dados e participação de um órgão que é o responsável, né, pela política de recursos hídricos no Distrito Federal. Mas era só para entender, eu acho que já fica mais uma indicação nesse sentido, viu, deputada Paula? Se o mecanismo será requerimento de informação, ofício, aí acho que os técnicos aqui da nossa CPI podem definir melhor, mas, inclusive, que esses dados sejam encaminhados, esses relatórios também sejam encaminhados para o Comitê de Bacia com mais frequência, como não estão sendo
não está acontecendo hoje. Pelo menos uma vez por ano, né, que é o que a resolução estabelece. Muito grata. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu quero rapidamente falar que foi distribuído um cachorro-quente, ó, quem dera. Lanchinho. Um pão de queijo. Dizer que não é recurso público, não é dinheiro do contribuinte, é meu pessoal. Então, dá essa satisfação às pessoas. Quem não pegou, eu vi que o Newton não pegou, mas quem quiser tem mais ali, para que a gente possa, pelo menos, ficar um pouquinho mais calmo, né? Assim, dizer também, eu tenho algumas perguntas a fazer, rapidamente, mas, assim, muito importante a sua presença da senhora. Eu tenho que reassumir a presidência aqui, que eu passei a presidência para o deputado Iolando, e estou aqui reassumindo a presidência. E eu vou só fazer algumas perguntas que a senhora fez, já respondeu na sua apresentação, e eu tenho 4 perguntas aqui que nós temos, mais em relação ao comitê, em relação à conscientização. Há um estudo em andamento para definir a extensão da zona de mistura. Essa é uma questão que eu fiz uma pergunta também para o professor Sérgio, a respeito da mistura, né, nos principais pontos de lançamento do efluentes do rio Melchior, bem como o balanço hídrico. O comitê realiza ações e programas de recuperação de área do rio Melchior e dos córregos ribeirões em suas adjacências? Quais são os critérios utilizados pelo comitê para definir as prioridades de investimento em ações de saneamento? Nós trouxemos aqui essa questão da poluição, principalmente daquela região que não tem saneamento, né? E quando há o período de chuva, toda essa poluição que é colocada cai diretamente no rio, principalmente agora que eu digo assim, é muito bom que está sendo asfaltado ali aquela região, principalmente do Sol Nascente, mas não teve ainda programação de esgoto, né? Então, assim, tem um pedido para que se fazer esgoto, tem um compromisso de fazer esgoto, mas o que acontece quando você tem chuva lá, fica um esgoto a céu aberto e com aquele solo impermeável, né? Então, como que vocês trabalham essa questão de saneamento, recuperação de áreas degradadas e monitoramento da bacia? Okay. E o comitê faz algum tipo de campanha de conscientização da população pela situação do rio Melchior, que a senhora trouxe, que é a questão da comunicação? Ok. Então, primeira pergunta sobre o estudo da zona de mistura, né? Esse estudo a gente pediu para a DASA desde 2023, né, que a gente fez o primeiro pedido para que fosse contratado uma consultoria para estudar essa zona de mistura. Até agora a gente não tem nada. Nós tentamos fazer também com recursos do... Só entender, vocês fizeram esse pedido, a DASA não respondeu ou ela respondeu e não trouxe uma solução? A gente começou a negociar para o Comitê Federal pagar com recurso da cobrança, mas isso também não aconteceu. Aí a gente voltou a demanda para a DASA pedindo o estudo da zona de mistura. Então, a gente não tem ainda uma posição. Não responderam? Não tem resposta. A respeito do balanço hídrico, então, esses dados aí, na legislação, a agência de bacia, ela teria que fazer o balanço hídrico, ter o sistema de informações. Aqui no DF isso está no órgão gestor, porque a gente não tem agência de bacia, e o órgão gestor faz, às vezes, a agência de bacia, né? Então, o que acontece? Esse balanço hídrico ele é mantido e feito pela DASA, tá? No CIR, no Sistema de Informação de Recursos Hídricos, né? O que a gente precisa ver é se a DASA está utilizando as informações do Plano de Recursos Hídricos do Paranaíba DF com relação às vazões de referência para as outorgas. Né? Isso, eu não sei se ela está usando esse dado, está usando o PGRH mais antigo, a gente está revisando o PGRH agora, vai usar o dado do PGRH novo, quando? Isso eu não sei. Eu sei que eles que fazem esse controle, têm algum controle, sim, né? Mas qual a forma que eles trabalham, eu não sei dizer exatamente. Como eu falei, tem essas fontes diferentes. O Plano de Recursos Hídricos do Paranaíba, que é de 2020, o PGRH antigo é de 2012. E o agora está revisando, né, o PGRH, que deve sair uma versão nova agora esse ano, né? Então, nesses estudos, eles revisam todas essas informações e apresentam
as curvas, as vazões outorgáveis, isso tudo está lá. Então, eu não sei como que a DASA está procedendo. A respeito de projetos, como é que funciona a questão de ação do Comitê de Bacia? O Comitê de Bacia ele não tem CNPJ, ele não ele é um órgão, vamos dizer assim, que quem faz esse papel é a agência de bacia, ou a agência de água, ou a entidade delegatária de agência de bacia. Tanto é que o dinheiro arrecadado da cobrança, ele vai, aqui é feito pela DASA, vai para uma conta específica de cada comitê. Quando a gente tiver a entidade delegatária contratada, a DASA vai repassar esse dinheiro para a entidade delegatária. 10% desse dinheiro vai pagar os custos da agência e os outros 90% ficam disponíveis para serem aplicados onde? No plano de ações estabelecido pelo Plano de Recursos Hídricos. Lá já diz exatamente todos os componentes que devem acontecer. 10% é para sustentar a entidade delegatária e 90% para aplicar em projetos. Isso é o que a Lei 2725 estabelece. E nesses 90% a gente vai aplicar conforme o plano de bacia indicar. Aí a gente agora está fazendo exatamente esse trabalho. Nós estamos começando a discutir a elaboração do plano de aplicação dos recursos da cobrança, que é baseado exatamente nas ações indicadas. Qual é o valor mencionado hoje? Não, que nós estamos falando pouco. isso? Os 3 comitês no DF vai dar em torno de uns 6, 7 milhões, sendo que a maior parte está no Paranaíba, porque a gente tem a CAESB como principal usuário na área de abastecimento. É né? pouco para... É muito pouco. O grosso do dinheiro, porque o Paranaíba Federal recebe mais. Por quê? Porque a CAESB, que é o principal pagador, capta em calhas federais, que é o quê? Santa Maria, do Parque Nacional, Lago Paranoá, outorgado pela ANEEL, o Descoberto Federal, Pipiripau Federal. Então, esse dinheiro vai para lá. E desse dinheiro a gente consegue trazer 60% para aplicar aqui no DF. E a gente tem conseguido. Né? Então, e aqui no DF, a gente tem começando com isso aí. Nossos preços públicos unitários por tipo de uso foram estabelecidos em 2019. E a correção é só pelo INPC. A ANA recomenda que a cada 5 anos a gente faça uma revisão dessa tabela. Então, a gente está começando a cobrança esse ano na hora que a gente tinha que revisar. Mas como é que a gente vai começar já revisando tabela de preços? A gente nem implementou o instrumento. Não faz sentido. Então, a gente vai ter que planejar essa revisão dos preços públicos unitários mais para frente um pouquinho. Pelo menos é isso que a gente tem conversado nos comitês de bacia. Né? Então, com esse dinheiro, aí a gente tem dinheiro para aplicar em saneamento, em educação ambiental, em revegetação, no que o plano de bacia indicar. Por exemplo, uma coisa importantíssima, hidrometração. Esse dinheiro pode ser aplicado para botar hidrômetro e orímetros nas captações aí dos agricultores, e que precisar. Entendeu? E que custa então, R$200. Eu não sei, mas é um dinheiro que está dentro do universo que a gente vai ter, né? A gente vai ter que estabelecer. Então, isso é uma demanda que a gente tem, que com certeza era um dinheiro muito bem empregado, porque assim a gente tem, por exemplo, quem paga a cobrança tem que pagar pela outorga. E o que está acontecendo hoje em dia? Muita gente pediu uma outorga grande, por exemplo, pediu uma outorga de 100 litros por segundo, quando, na verdade, ele usa 50. Na hora de pagar, se ele não tiver hidrômetro, ele vai pagar em cima do 100 e não do de 50. É o que está nas resoluções. Aí, o que acontece? Ou ele revisa a outorga, vai lá na DASA e pede a revisão da outorga, ou então ele hidrometra e vai pagar pelo consumo feito. Entendeu? É isso que a gente está nesse dilema aí. Então, a hidrometração é uma coisa importante para a gente fazer com o dinheiro da cobrança. Né? Mais alguma pergunta? Eu vou passar aqui para o relator. Eu tenho algumas... Estavam 8 perguntas aqui listadas, mas a senhora já respondeu, doutora Alba, praticamente 5 delas. Acredito que deve ter respondido algumas outras também entre essas 3. Mas eu vou fazer aqui só para a título da minha consciência aqui. Quais foram os conflitos relacionados ao uso da água da bacia do Rio Melchior? Essa é uma primeira pergunta, né? Quais foram os conflitos relacionados ao uso da água da bacia do Rio Melchior? A segunda o comitê já possui estudo ou planos específicos para o reenquadramento do uso do Rio Melchior da classificação 4 para a classificação 3? Eu estava até dando uma olhada aqui, na explanação da senhora, aqui, né? Então, identifiquei alguma coisa aqui. E a última quais são as ações de curto, médio e longo prazo que o comitê considera prioritário para o reenquadramento
que seja viável para o Rio Melchior? Essas são as 3 perguntas direcionadas. Então, deputado, hoje o principal conflito na bacia do Melchior, a gente está na questão do lançamento de esgotos e a demanda da sociedade, eu acho. A sociedade está insatisfeita com o rio que está lá circulando dentro da sua casa, praticamente, né, do seu espaço territorial. E esse é o principal conflito. Mas existem outros conflitos. Por exemplo, a gente tem que ter uma noção exata de como está sendo o impacto do lançamento de drenagem, né? Porque a gente cobra muito da CAESB e a gente não cobra da Novacap. Então, a gente tem que mediar esse conflito aí, trazer a Novacap para o sistema, tentar enquadrar e alinhar, né? Isso é uma coisa que a gente tem. Outro conflito que chega muito lá, que a comunidade traz, é a questão da expansão urbana dentro da bacia, né? O Centro Metropolitano de Itaguatinga, essa reserva Tamanduá, o que mais? Tem outros projetos por ali. E geralmente os estudos não são muito completos, deixam uma série de lacunas e a gente não obtém as respostas muitas vezes, né? E o processo segue e a gente tem grandes áreas impermeabilizadas, a gente tem a questão da escoamento superficial, risco de assoreamento, perda de qualidade da água ali do Ribeirão Taguatinga, ali tem área de produção rural, a produção rural tem que ter uma água com uma certa qualidade, né? Então, esses são conflitos que chegam para a gente e que tudo está amarrado em quê? Na revisão do enquadramento, né? No PDOT eu acho que tem uma coisa importante. E com relação, já tentando responder a questão do plano que o senhor pediu, quais os planos que o comitê tem para mudar essa situação, como eu falei, a gente está agora com 2 discussões de enquadramento. Uma pelo Paranaíba Federal, que é o interestadual, né? E a outra que é dentro do Conselho de Recursos Hídricos, através da Câmara Técnica de Planejamento e Assessoramento, onde foi criado um grupo de trabalho de enquadramento, que o Comitê de Bacia preside esse grupo, né? Nós estamos coordenando esse grupo, é o Renan, o coordenador, e eu sou a vice, né? E o que a gente vai fazer nesse grupo? Exatamente identificar o que a gente precisa fazer para melhorar. Aquela discussão que eu falei, chamar todos os interessados e discutir onde a gente quer chegar. A gente quer o Rio Classe 2 em 2040? Continuo falando 2040. O que a gente precisa fazer até lá? Tem que chamar a CAESB, o SLU, a Novacap, a JBS, né, Seara, e... Doutora, eu vi aqui que foi montado um comitê, a senhora até explanou aqui, eu estou acompanhando a explanação da senhora aqui, foi montado um comitê com vários órgãos, né, com promotores, enfim, órgãos... É o GT, né, o GT do Rio Melchior. Exatamente. Identificaram aqui algumas situações, né, que foi encaminhamento, né? Teve alguns encaminhamentos aqui que eu observei, né? Final. E aí, esse não seria um ponto a ser apresentado para... Sim, esse relatório do grupo... É porque eu estava tratando de um assunto e o senhor está se referindo a outro. Okay. Então, o enquadramento está sendo discutido no nível do Conselho com a participação dos comitês de bacia, porque isso foi um arranjo que foi feito, porque, de fato, o enquadramento deveria surgir dentro do comitê. Mas a gente já estava tratando disso com o Comitê Federal, pelo menos na bacia do Paranaíba. E aí o que aconteceu? Poucas pessoas, geralmente são as mesmas pessoas para fazer tudo, a gente resolveu fazer um GT da Câmara Técnica do Conselho, trazendo o comitê com uma participação mais ativa. Por isso que nós estamos coordenando lá. Aí a gente vai tratar, como se fosse pular uma etapa do comitê, mas, na verdade, não é pular, porque a gente já está trabalhando junto, entendeu? Então, assim, é por isso que, quando o senhor falou do GT, o GT fez uma série de propostas de encaminhamento que nós vamos trazer aqui oficialmente na resposta para os senhores analisarem e tomarem a posição. E aí, essas propostas que a gente fez são essas aí, tem que... Perfeito. Claras aí. E no nível do Conselho... nessa conversa que a gente vai ter, a gente tem que chamar a CAESB, chamar todos os poluidores, vamos assim dizer, né? E conversar. Nós queremos chegar em 2040 com classe 2, a gente precisa fazer o quê? Precisa reduzir o fósforo, precisa reduzir coliforme, precisa reduzir nitrogênio, o que é? DBO.
Como é que eu chego lá? Vou precisar de quanto para fazer isso? Que tratamento que eu vou usar? A CAESB topa? A sociedade está disposta a pagar? Na mesa de enquadramento, é esse tipo de conversa que a gente vai ter. Legal. Parece insignificante a responsabilidade do Rio Melchior, mas ele, dado a circunferência dele até o Corumbá, ele tem, né, passando pelo Rio Descoberto, ele tem uma importância muito grande, pode gerar até uma consequência maior, como disse a deputada Paula Belmonte, sempre ela questiona, né? Cai desembocando ali no Rio Corumbá, que agora o Rio Corumbá traz também para Goiás e para Brasília a água, né? Então é uma preocupação importante. É verdade. É importante, porque a gente está bebendo água do Corumbá e agora com a inauguração que o senhor falou aí da adutora, né? Isso. A água do Corumbá é jogada ainda para mais regiões aqui, novas cidades que estão vindo aí. Certeza. A questão do PDOT, gente, que está aqui nessa casa agora, é de uma responsabilidade muito grande com o nosso território. A gente tem que trabalhar assim com a visão de futuro, de Brasília daqui a 100 anos, sabe? Não pode ser imediatista, não, porque a gente pega a curva de crescimento populacional, ela não está ascendente, ela está começando a cair. Então, para que a gente vai propor tantas novas áreas urbanas? Será que a gente realmente precisa disso? Cadê as áreas que estão ociosas? A gente precisa fazer essa reflexão, em vez de continuar estimulando o avanço das áreas urbanas sobre as áreas rurais e, de uma forma geral, trazendo problemas importantes, por exemplo, a segurança hídrica, né? Nós acompanhamos, doutora, eu particularmente acompanhei, porque teve 2 áreas na região de Brasília, onde eu moro, que é uma área que eu coloquei como expansão urbana. Eu apresentei para o governador, apresentei para o secretário de Habitação, porque Braslândia é uma área riquíssima em recursos hídricos, também responsável pela produção agrícola do Distrito Federal, uma abastecedora de hortaliças, frutas e granjas. Todo o Distrito Federal vem de lá. Ela tem uma importância muito grande. O Rio Descoberto abastece quase 60% da população aqui do Distrito Federal, então ela tem uma importância muito grande. Porém, nós temos 3%, nós temos a 3ª maior área territorial do Distrito Federal, Braslândia. 3ª maior área territorial do Distrito Federal. Porém, nós temos 3% da área urbana, somente 3% de uma área urbana. Braslândia é a 2ª cidade mais antiga do Distrito Federal, 92 anos. E está se proliferando muito a ocupação de áreas rurais por invasões, né? Venda de compra, fragmentação, a pessoa usa e tal. E as pessoas, elas não têm o que fazer, porque eu, por exemplo, nasci lá. Eu tenho 2 filhos. E, enfim, tantos outros que nascem, têm filhos lá dentro e para onde vão, né? Às vezes quer ficar perto do pai, da mãe, ou um trabalho ali próximo. Então, tem as dificuldades da moradia. E eles querem morar por lá. Então, eu propus isso e eu acompanhei esse encaminhamento com o aval do CNBio e os órgãos ambientais, a fiscalização e tudo mais. Enfim, chegou ao PDOT, chegou a oficialização do PDOT veio a esta casa. Eu acompanhei que teve quase... Flona 3, a área da Flona 3? Ali é uma expansão de Braslândia? Isso, a expansão de Braslândia, exatamente. E por que eu pensei nisso quando eu propus para o governador e para o secretário de Habitação? Porque a área é muito pequena, urbana, e as pessoas estavam ocupando as áreas de chácaras, que é uma grande produtora, para fracionar a chácara. Então, nós nos preocupamos com isso. Braslândia hoje tem o governo fez está fazendo uma captação de água 30% a mais do rio Olaria, do córrego Olaria, próximo a Braslândia, que capta mais 30% da água, né? Está fazendo uma subestação de energia de alta capacidade lá, através da empresa Neoenergia, né, que fez como contrapartida da ocupação da área, né? E isso tá enquadrado tudo. Então, está tudo com muita responsabilidade. Eu vi que também teve quase 70 audiências públicas. Foi feito em todas as regiões administrativas. Aqui nesta casa nós recebemos diversas vezes as audiências públicas da Secretaria de Habitação, do Comitê do PDOT. Então, assim, eu acredito que esta casa está acompanhando de perto mesmo, com responsabilidade,
as indicações. Claro que é muito grande, a extensão do PDOT é muito grande, passaram-se 15 anos para ser revisado, ele é revisado naturalmente a cada 10 anos e demorou-se pela pandemia e mudança de mandato desse para aquele, né? Então, enfim, a gente está tendo muita responsabilidade de poder tratar bastante aqui o PDOT. Eu queria comentar. Com relação à Braslândia, primeiro o planejamento do Distrito Federal, né? Você pega lá o plano de agricultura que foi feito lá pelo Dr. Tavares, que veio com o Juscelino para organizar o território do DF, e ele definiu bacias, como a bacia do Rio Preto vai ser a bacia agrícola, a bacia do Descoberto, né? Outra bacia agrícola, Pipiripau, organizou os núcleos rurais, tudo bem. Aí veio a CAESB com os reservatórios, Pipiripau, Descoberto, e aí começa a ter os pequenos conflitos. Braslândia, ela está numa situação assim, muito peculiar, porque ela hoje não bebe água do Lago do Descoberto. Ela bebe água da captação do Barrocão, do Olaria, né? Isso. E exatamente esse empreendimento que o senhor se referiu, eu me manifestei contra ele na reunião com o Ministério Público e no PDOT. Por quê? Porque ele pega um pedacinho da área de proteção de manancial. Agora ele pega no finalzinho dele, não é nem na nascente, é no final para desembocar no Rio Descoberto. Mas é um precedente perigoso. Dá uns 300 metros para chegar no Rio Descoberto. Eu considero um precedente perigoso. Porque aqui no DF, a questão de ocupação das áreas públicas, é assim, uma coisa praticamente sem controle. Então, eu achei um precedente você alterar uma poligonal de uma APM, que é uma área de proteção de manancial, onde a gente precisa de áreas livres de infiltração para colocar uma expansão urbana de Braslândia. A outra coisa, Braslândia é uma cidade que é abastecida por um sistema isolado. Não foi para esse objetivo, não, doutora. Como? Desculpa. Da captação de água não foi para o objetivo do aumento da... Não foi isso que eu quis dizer, o senhor entendeu? Não foi isso. Eu quis dizer o seguinte, que tinha uma APM ali do Barrocão e um pedacinho dela foi transformada em área urbana, que vai ser essa expansão do bairro Novo de Braslândia. Não é isso? Não. É isso. Lá a senhora conhece bem? Conheço. Eu fui na reunião... Essa área lá não afeta o Barrocão, não afeta o... Tem esse pedacinho do Barrocão, inclusive tem até parecer da CAESB também se manifestando contra. E a outra é a situação de Braslândia, que ela é abastecida por um sistema isolado. A água vem do Barrocão e do Olaria, e de poços que complementam. E o que acontece ali? A gente tem uma proposta de criação de APM no Olaria e também no Rodeador, e que não passou nas reuniões prévias do PDOT, e que é uma das propostas que eu quero fazer de emenda aqui para o PDOT. Porque Braslândia tem racionamento toda a estação seca. O senhor mora lá, o senhor sabe. Mora todo tempo. Então, como é que a gente não cria uma proteção de manancial para aqueles 2 mananciais que abastecem a cidade? É meio incoerente, no meu ver. E assim como eu acho incoerente você tirar um pedacinho da APM do Barrocão para expansão de Braslândia. Entendeu? Eu acho isso incoerente, a minha visão como técnica, como presidente do Comitê de Bacia. Mas eu acho... Deixa eu só complementar, deputada Paula. Posso? Então, eu já passo para a senhora. Então, o que acontece é o seguinte, quem mora lá sabe a realidade. É claro, tem os estudos técnicos, tem as avaliações técnicas e quase ninguém quer fazer com que a extensão numa situação dessa. Mas, enfim, nós temos uma grande responsabilidade, Braslândia tem uma grande responsabilidade para com o Distrito Federal, o abastecimento de água, naturalmente, a gente tem essa preocupação, lá a gente está para isso, a gente não está ali incentivando a proliferação de invasão de maneira alguma, a gente tem esse cuidado. Eu, como representante lá da região, um morador desde a infância, desde quando nasci lá, então tenho essa preocupação, nós não temos esse desejo de que lá se torne uma área desordenada, em todos os sentidos, que a gente perca a maior riqueza que a gente tem, que é a nossa produção agrícola e as nossas águas, que ali brota a olho nu mesmo. Mas a gente fez isso com muita cautela, dado as outras consequências do que estava ali gerando. Porque se isso não for parado, o governo não tem condições, é o que está acontecendo. Nós estamos aqui desenvolvendo uma CPI já há meses, em cima de um rio e de uma comunidade que está sendo prejudicada
por causa da desordem, da invasão, da desordem desequilibrada, desordenada, de forma assim, sabe, sem controle, gerando todo esse tipo de consequência de crianças doentes, de esgoto a céu aberto, desembocando no rio, matando peixe, gerando consequências trágicas ao Estado. E isso tudo é decorrente de quem? Da proliferação demasiada da população, que vai desenfreada a ocupar os espaços. Eu não tenho condição financeira. O cara compra um lote ali, troca numa bicicleta, troca num carro, e assim vai virando várias cidades, sem controle, e depois a população precisa da presença do Estado, e aí é onde falha. Esse caso é um caso atípico, eu também tive essa preocupação, mas é uma das únicas áreas que a cidade apresentou com possibilidade de criação de 6 mil moradias, que eu acredito que são moradores da própria região, são moradores da própria 15 mil pessoas, parece. 15 mil pessoas. mas são 6 mil moradias, é o que comporta. Que eu me lembro assim. Por 3, né? O que eu me lembro assim, eu acho que essa confusão só piorou depois que a Câmara dos Deputados passou aquele projeto que alterou a Flona, transformou o 26 de setembro em área urbana, e as outras ficaram no ar. Então, não saiu, por exemplo, a criação imediata da unidade de conservação prometida. Isso não saiu até hoje. Então, essa é uma confusão que tem que ser atacada no nível de Congresso Nacional, né? Porque isso dá muita insegurança. Exatamente porque se não tem um dono, qualquer um pode querer entrar e se fazer de dono. E vira desordem, então, isso é uma falha. Mas agradeço a senhora. Minhas perguntas são essas, minha participação. Obrigado, doutora. Presidente, é com a senhora. Encerramos aqui. Quero agradecer. É muito importante essa discussão, a responsabilidade de nós estarmos votando a habitação das pessoas, a dignidade das pessoas que é constitucional, né, tanto educação, saúde como habitação, mas com responsabilidade, porque, como o senhor disse, né, o crescimento desenfreado da população e de territórios, de grilagem de terra, isso traz uma consequência muito grande. Eu acredito que nenhum de nós tínhamos a grandeza de que o Rio Melchior possa atingir o Distrito Federal tão grande. E como isso em outras regiões acontece, ela disse agora no Sobradinho, então é nossa responsabilidade. Fica aqui o pedido da CPI, mas de todos os parlamentares, que essas emendas do PEDOT também venham, porque é importante dizer que a sociedade muitas das vezes cobra da Câmara Legislativa, mas é muito importante que essa casa é a Casa Legislativa. Então, que vocês estejam aqui. Então, a gente está aqui aberto para receber sugestões, para escutar, ter esses debates que eu acho muito, vamos dizer assim, saudável, para que a gente possa cada vez mais acertar. 100% a gente não vai conseguir atender a todos, mas o que a gente puder fazer para aceitar, nós estamos aqui comprometidos para isso. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de a senhora estar aqui. Eu estava ansiosa pela fala da senhora e quero ter a oportunidade de também tirar algumas dúvidas que, com certeza, surgirão no processo e que a gente possa, a senhora possa também aproveitar esse momento da CPI para que a gente possa dar uma resposta efetiva para a sociedade. Com certeza absoluta, acredito que na história do Distrito Federal, nesses 65 anos, é uma grande oportunidade para o meio ambiente, com responsabilidade e propositividade, a gente fazer alguma coisa. Não só pelos recursos hídricos no Rio Melchior, mas como também começar a trazer essa informação para os parlamentares e, quando tiver uma votação, saber que tem consequência de algo que vai atingir a população. Quando fala 2040, né? Parece longe. Olha só, para a gente passar de uma classificação 4 à classificação 3, que, olhando pelos números,